Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Precisamos Conversar. E hoje nós estamos trazendo um tema importantíssimo, agricultura familiar. Nós sabemos que aproximadamente 80% do que é consumido no mundo é da agricultura familiar. E no nosso Brasil, aproximadamente em torno de 70%. A gente costuma dizer que se o agricultor não planta, a cidade nem almoça nem janta. Então, assim, para conversar com esse tema assim, tão importante e da valorização dessa pessoa tão importante que é a agricultura familiar, que é quem realmente bota comida no prato de cada um de nós, da grande maioria, nós trouxemos aqui para conversar conosco o Ayrton Kerr. Não é isso, Ayrton? Isso. Que é uma pessoa que já mora em Maranguape há muitos anos, mas é gaúcho, não é isso, Ayrton, né? E também é pequeno produtor rural e ex-presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar de Maranguape e também secretário adjunto de Agricultura de Maranguape. Seja bem-vindo, Ayrton, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, nesse dia aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema assim, que é tão importante, né? E aí eu começaria, Ayrton, te perguntando assim, como é que está hoje, assim, na sua visão, a agricultura familiar no nosso Ceará, no nosso país, né? Como é que isso está se dando, as dificuldades que o agricultor tem, os programas que a gente sabe que existe, como o PRONAF, né? O PAA, que é voltado para a agricultura familiar. Me fala aí um pouquinho. Olá, Virgínia. Olá a todos os agricultores e quem está nos acompanhando. Bom, falar de agricultura familiar a gente precisaria aí de muito tempo, muito tempo, né? Porque são muitas aí as variáveis, né? Para a gente falar da agricultura familiar. Mas no nosso país, a agricultura familiar, ela ganhou um novo alento a partir de 96, quando foi instituído o PRONAF, né? A lei do PRONAF, que delimitou o que era agricultura familiar, que rompeu com aquele conceito antigo de pequeno produtor. Só para quem está nos escutando, PRONAF é Programa Nacional de Agricultura, de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Exatamente. PRONAF que existe até hoje, né? Então ele foi instituído em 1996, mas ganhou um alento maior a partir de 2002, 2003, por aí, 2004. Tanto que em 2006 nós temos a primeira lei brasileira da agricultura familiar, que é a Lei 11.326, que foi a lei que classificou realmente quem é agricultor familiar, que entra a história da propriedade até os 4 módulos fiscais, de explorar a propriedade. Caracterizou, isso, na verdade, isso. Né? Quem é que é. Quem é e quem não é. Quem não é, né? Teve agora uma mudança nesse ano, 2024, mas só incluiu mais 2 parágrafos que, além de todas aquelas características que existiam na Lei 11.326, ela incorporou também a questão das inovações tecnológicas, que não faziam parte desta lei lá de 2006. Então, a agricultura familiar, como você falou, ela é responsável, há divergências aí com relação a alguns tipos de produto, mas há um consenso também de que no mínimo 70% daquele alimento que vai para a mesa da nossa população, ela é oriunda da agricultura familiar. E isso tem algumas divergências com os grandes produtores em algumas cadeias mais extensas, quando se fala de leite, quando se fala de grãos, então aí há alguma divergência. Só que porque são mais mecanizadas, isso, que né? São mais Preciso de processos mais robustos, isso, né? E o pequeno produtor ainda não conseguiu galgar esse patamar. E são né? cadeias mais longas, né? São cadeias mais extensas, são grandes cadeias, né? E quando a gente trata de cadeias de circuito curto, por exemplo, o cheiro verde que é produzido aqui em Maranguape, cheiro verde que é produzido aqui em Maranguape, ele não vai aparecer nunca em estatística nenhuma, porque ele é produzido aqui no Penedo, aqui ao redor do Maranguape, consumido aqui dentro do mercado. O Flávio, da Colônia de Pescadores, que também já esteve aqui conversando com a gente, ele diz que em Maranguape hoje são produzidas 15 toneladas de peixe mensais dos açudes de Maranguape, que não aparece em estatística nenhuma, porque esse peixe ele é consumido nos distritos de Maranguape, não chega nem aqui dentro do mercado. Então, essas cadeias curtas, né,
essas cadeias curtas, daquele pessoal que vende para a feira, que vende para os amigos, que coloca uma banca na beira da estrada para vender, que entrega de porta em porta, que essa venda aumentou muito depois da pandemia. Então, todo esse abastecimento que existe, principalmente nas cidades de médio e de pequeno porte, ele é bancado, na grande maioria, pela agricultura familiar. E me diga uma coisa, Ayrton, esses agricultores, a grande maioria deles, estão organizados em cooperativas para tentar para chegar o seu produto às ceasas, aos mercados? Como é que é isso na grande maioria das cidades? A agricultura familiar, em si, ela tem uma organização sindical, certo? Hoje ela está organizada em sindicatos, muitos desses sindicatos organizados em núcleos, né, ou em delegacias sindicais, estão organizados em federações e confederações. Então, essa organização sindical, ela existe, ela é bastante antiga. Ela remota lá as ligas camponesas, lá dos anos 50, 60. As organizações mais voltadas para a produção e para acesso ao mercado, elas são também bastante importantes, e as cooperativas têm um peso muito importante, só que o peso das cooperativas ele se dá mais no Centro-Sul. A nível de Nordeste evoluiu muito nos últimos anos, principalmente com a implantação das políticas públicas nas últimas 2 décadas, né, que nós tivemos uma gama de políticas públicas que incentivaram essa organização e essa produção mais voltada para o mercado, né, para a comercialização, para o abastecimento. Mas ainda, digamos assim, são muitas cooperativas a nível de Nordeste e de Ceará, muitas cooperativas, mas cooperativas pequenas, né, com pouca escala e ainda com pouco impacto para os agricultores. Diferente do Sul, você tem grandes cooperativas com contratos de exportação, que conseguem sustentar uma renda e viabilizar uma produção mais planejada para os agricultores. Nós aqui ainda temos muita dificuldade, não do ponto de vista da produção em si, mas de como é que essa produção se transforma num produto com valor agregado que chega à prateleira do supermercado. A questão da logística, né? Fazer com que a logística seja, digamos assim, ampliada e seja mais tecnológica, isso. Com melhor mecanização, né? Tem esse problema da logística. Envolve uma melhor qualificação e capacitação do próprio produtor, né? Exato. E que possa levar, em consequência, uma melhoria da qualidade de vida para ele, né? Porque Exato. Você sabe, assim, essa questão do agricultor que vai lá na enxada, você sabe o quanto isso é sacrifício e é custoso, né? É aquela luta diária que depende muitas vezes do tempo, das chuvas, né? Então, das intempéries, do clima que hoje cada vez mais é acentuado. Então, são muitas, como se diz, variáveis que interferem, né, para que esse agricultor consiga, digamos assim, aumentar a sua produtividade, né, levar a grandes mercados para poder galgar melhores rendas, não é isso? Sim, nós temos essa dificuldade. Acho que a dificuldade maior ela começa pela posse da terra. Começa pela posse da terra. Geralmente os agricultores familiares, e aqui no nosso Maranguape, no nosso estado do Ceará, a maioria das propriedades familiares são pequenas áreas, né? Maranguape, a maioria dos documentos dos agricultores que são cadastrados na Secretaria ou na Ematerce, eles não têm 5 hectares de terra. E geralmente são as terras, aquelas terras com menor facilidade de cultivo, porque as grandes propriedades ficaram com as terras maiores, né? As terras melhores, né? Basta ver aqui no Maranguape, se você pegar aqui o Maranguape, as principais fazendas têm as melhores terras, as melhores aguadas. Então a agricultura familiar ficou com a terra mais difícil de se trabalhar. E aí vem toda essa dificuldade de tecnologia, de fazer, produzir. Ultimamente, de 5, 6 anos para cá, os agricultores estão conseguindo ter acesso a tecnologias mais adequadas, né? Equipamentos, máquinas, outras formas de cultivar, que não mais aquela de você brocar, queimar, arrancar toco na enxada e plantar e capinar ali na base da enxada, se bem que essa prática ainda existe, mas ela tem diminuído.
Então, a parte da produção hoje, ela está mais, digamos, não resolvida, mas já existe já uma sinalização de melhora. Agora, essa questão que você fala, Virgínia, da logística, de como é que o produto sai daqui do agricultor e chega até a mesa do consumidor, isso ainda é um problema bastante sério e pouco das políticas públicas são voltadas para isso. Ou se são voltadas para isso, ainda não conseguiram resolver essa questão, porque isso muda de produto para produto, de cadeia para cadeia. E a diversificação, né, do produto. Muita diversidade. Vamos pegar o caso das frutas aqui, não só aqui no Maranguape, mas todo aqui o Ceará. A diversidade de frutas nativas que nós temos aqui é muito grande. Nós temos a tamarino, a siriguela, o cajá, a manga, né? Tem aquele ditado que de manga que fez lama, né? A Serra de Maranguape é grande produtora de manga. Essa manga, 90% dela é perdida. Por quê? Por conta que você precisa ter armazenamento. Você vai colher essa manga, vai colocar onde? Tem que ter processamento, tem que ter embalagem, tem que ter toda uma logística de distribuição para que ao longo do ano você fique comercializando esse produto. E o que é que seria necessário, digamos assim, para superar essas dificuldades de logística que hoje existem? Mesmo com a existência do PRONAF, do PAA, que você estava conversando ainda há pouco comigo, que andou melhorando muita coisa. Mas o que é que, na sua visão, está faltando para ter uma melhoria, né? Para poder fortalecer realmente esse agricultor pequeno e que ele possa até expandir, quem sabe, no futuro para um médio agricultor? Bom, em primeiro lugar, organização. Isso aí entra a organização dos agricultores. Se puder ser em cooperativa, melhor. Não puder ser em cooperativa, pelo menos uma associação. E aí o modelo vai... Porque é um negócio, né? É um negócio. Então, pode-se trabalhar um modelo de negócio em parceria com uma grande empresa. Pode-se fazer parcerias público-privadas nessa área, que até hoje ninguém pensou nisso, de se fazer isso. Mas dificilmente vai se resolver isso sem a participação efetiva do poder público. Quando eu falo participação efetiva do poder público, não é distribuindo projetos de PRONAF de R$10 mil ou de R$12 mil. É porque muitos países fazem subsidiar a produção, né? Exatamente. E hoje nós temos 210 milhões de pessoas no nosso país que precisam estar se alimentando. Isso não é pouca coisa. Exatamente. Né? Mas nós temos hoje, tanto a União quanto o Estado, grandes estruturas eu acho que ainda existe estrutura de COBAL. Pouca gente lembra, né, do que era COBAL. Existe estrutura da CONAB, existe estruturas da SUDENE, existe estruturas do DENOX, que estão por aí, né? Algumas abandonadas, outras subutilizadas, que dentro dessas estruturas poderia muito bem o poder público fazer uma parceria e investir, ou ajudar a investir, ou procurar investimentos, e aí tem que ser um investimento paciente, de longo prazo, para isso, né? No Maranguape nós temos o caso da manga, do cajá, da siriguela, nós temos aqui genipapo, que é uma fruta que tem um consumo... Rara, né? Rara. E é um consumo muito grande. Tamarino, que é uma fruta também muito boa. Nós temos aqui a própria acerola, que hoje Maranguape é o maior produtor de acerola do estado do Ceará, mas a acerola, quando chega a chuva, produz tudo ao mesmo tempo, não tem onde guardar. Os agricultores perdem a acerola porque não tem condição de colher, porque ela é uma planta que só lhe dá 3 dias para você colher. Você não colher dentro de 3 dias, perdeu. Transformar em polpa. Transformar em polpa, transformar em suco, transformar em geleia, transformar em pó, leofilizar, porque hoje existe tecnologia para isso. Então, uma série de questões que podem ser resolvidas, mas que o poder público ele precisa... Ter essa visão, né? Ter essa visão de médio e longo prazo. Eu acho que sem isso, sem esse planejamento de médio e longo prazo, dificilmente a gente vai sair dessa discussão da sobrevivência, né? Do dia a dia. Da subsistência. Da subsistência. E ficar sempre nessa coisa, nessa roda que só girando assim, como um cachorro rodando. Exatamente, exatamente. Esse é um dos grandes
os grandes desafios que nós temos pela frente, pois com certeza. Aí assim, muito rica nessa conversa, e eu gostaria assim que a gente, nessas suas considerações finais, você pudesse dar uma mensagem para esse agricultor, para essa agricultora, né, essa pessoa que está envolvida nessa cadeia produtiva de alimentação, que está produzindo um alimento que é tão importante, né, e que essa pessoa também que está nos escutando, mas que é uma pessoa que se interessa pelo tema e que, dizendo de repente, veja o valor dessas pessoas que estão no dia a dia batalhando para que essa comida chegue no nosso prato, chegue de uma boa qualidade e através do trabalho dessas pessoas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Bom, a mensagem que eu posso deixar é que, por exemplo, a agricultura familiar não é somente produtora de alimento. Aí é uma das grandes questões que às vezes nós não nos damos conta. A agricultura familiar não produz só alimento. A agricultura familiar produz saúde. A agricultura familiar produz, ajuda muito na conservação do meio ambiente. Ajuda a conservar a água, porque sem a água não existe agricultura. A agricultura familiar ajuda na estabilidade da nossa sociedade, no controle da violência. Então, existe uma série de questões não ligadas à produção, ao alimento propriamente dito, que a agricultura familiar ajuda, tem ajudado e pode ajudar muito mais. E que isso muitas vezes fica fora das pautas, né? Fica fora das pautas. Então, e a agricultura familiar hoje, ela... todo o meio rural, né, Virgínia, que aí é tema para outra conversa. A agricultura, o mundo rural hoje não é só agricultura, né? O mundo rural hoje mudou muito, mas a agricultura... Tem as questões transversais, né? Isso, mas a agricultura ainda tem um papel aí predominante. Então, eu queria que as pessoas lembrassem da agricultura familiar não só como produtora de alimento, mas também como uma grande parcela da população, e aqui em Maranguape nós temos mais de 30 mil pessoas vivendo da agricultura. Isso é muito, né? Isso é muito, numa região metropolitana. Então, vamos olhar com mais carinho, vamos tentar nos aproximar, entender melhor como é que funciona essa dinâmica da agricultura familiar. Eu acho que a sociedade como um todo tem o que aprender, né? Hoje existe um fenômeno nos municípios do interior, que são aquelas pessoas que estão na cidade, que estão voltando para a agricultura, né? Estão voltando para a agricultura, e elas são bem-vindas, né? Elas são bem-vindas porque, assim como nós agricultores queremos que o nosso filho seja advogado, médico, né? Tenha outra profissão, quem vive hoje nas cidades também deve, pode, tem esse direito, e a gente gosta muito de que saiam agricultores que venham da cidade, porque essa troca, essa diversidade... E a volta, que o filho se tornou agrônomo que quer voltar para a terra. Então isso é um fenômeno que está acontecendo também. Então isso é muito salutar. E viva a agricultura familiar, né? E esse nosso inverno que nós estamos tendo esse ano, que está muito bom. Graças a Deus. Então, você, muito obrigada, mais uma vez, que esteve aqui com a gente. E eu quero dizer que, com respeito, né, ao nosso agricultor, que vem no dia a dia fazendo, né, a sustentação da nossa, digamos assim, melhoria, né, do que a gente chama de um desenvolvimento que seja sustentável e que pense nas futuras gerações. E é isso que eu acho que a agricultura familiar, nós todos devemos a ela. Viva a agricultura familiar!